Olá, tudo bem? Estamos aqui para meditar novamente na Palavra de Deus, né, nos seus segredos, naquilo que Deus tem para comunicar para nós. Sentados aqui, como eu digo sempre, na mesa do Senhor, né, na sua mesa. Vamos à palavra então? Eu quero meditar sobre um assunto muito importante para as nossas vidas, é entender como o pecado ele atingiu, como ele afetou a raça humana, como ele afetou o homem, né? Então, o tema que eu quero dar para essa meditação é: a queda adoeceu a alma. Ah, como assim? Bom, nós vamos ver. Fica comigo ao longo desse vídeo que você vai entender um pouquinho desse mistério aí, dessa palavra, né? Que ela possa edificar a sua vida, né? Trazer conhecimento, edificação para a sua vida, verdade para a sua vida. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ. E vamos à palavra então? Bom, o tema é esse: a queda adoeceu a alma. Né? O resultado do pecado ele foi uma cascata de consequências que culminaram na morte. E eu quero percorrer esse caminho com você, te explicar que a morte ela não atingiu diretamente o corpo do homem, né? Mas a sua alma. E isso é de fundamental importância para nós. Muito bem. O tema é esse, né? A morte começou na mente e não no corpo. O texto base que eu quero usar é 1 de João 2, 16, 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que palavra tão reveladora, não é? A palavra de Deus está dizendo de três coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São três raízes em que a concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado, atingiu. O desejo que é a concupiscência é o desejo incontido, desenfreado. Ele atingiu 3 pontos da natureza humana. Então, vamos lá à introdução. A origem invisível de todos os males. É uma origem invisível. Desde o Éden, a raiz de todo o sofrimento humano, ela não começou no corpo, mas começou na mente e na alma. O corpo não sentiu dor, febre ou fraqueza ao comer o fruto proibido. A queda foi psicológica e espiritual primeiro. O pecado penetrou no intelecto do homem, nas ideias, nas emoções, e contaminou assim todo o corpo. Contaminou essa pureza do homem antes de atingir a carne. O homem morreu por dentro primeiro, antes de morrer por fora. Então é uma batalha, a batalha foi feita na mente. Vamos à leitura de Gênesis 3, de 1 a 14, e eu vou explicando isso para você, versículo a versículo. Versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Como não? Como Satanás usa o não como interrogativa, como pergunta, né? Porque ele quer gerar confusão. O diabo, ele não obriga a Eva a comer por violência. Veja, se o princípio do engano fosse uma obrigação, se ele pegasse Eva pelo pescoço e enfiasse o fruto na boca dela, seria violência. Mas ele precisava convencê-la de que Deus estava mentindo, de que Deus não iria cumprir com o mandamento, a ordenança, a ordem, como ele diz, né? Comeste do fruto que eu ordenei que não comesse, era uma ordem que havia sido dada para Adão. Ele deveria quebrar o vínculo da obediência através do engano da palavra. Então, ele vem com astúcia. O não aqui é uma armadilha linguística, ele usa de uma sutileza, né? Usando o não como uma construção, que ela não serve para negar, mas para causar confusão.
é uma negação, mas é uma pergunta que procura uma resposta para saber se Eva tinha noção perfeita do mandamento. Então ele diz, e assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores, ou seja, ele está usando não, mas para afirmar, para que ela diga, é verdade, é para comer de todas, né? Assim como ele fez com Jesus no deserto. Ele fez uma pergunta para extrair de Jesus uma resposta, né, para confundir, né, se ele pudesse, confundir Jesus com respeito à resposta, para incitar Jesus a provocar em Jesus uma reação que o derrubasse, o fizesse cair. Então ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, tentando Jesus para que ele caísse, distorcendo a palavra, trazendo um laço, uma armadilha na palavra para conduzir Jesus à queda. Então hoje o diabo também faz a mesma coisa. Ele não pega você pelo pescoço e obriga você a pecar, mas ele convence você de que aquilo que você está fazendo não atinge, não está contra as ordenanças de Deus, a vontade de Deus. Então ele coloca tudo como se fosse natural, como se fosse comum e como se não fosse proibido por Deus, ou não fosse, à luz das Escrituras, aquilo não fosse danoso para você mesma. Então ele põe tudo numa mesma bandeja. Então ele diz, Deus é amor, então você pode ter todo tipo de amor, né? Deus não julga ninguém, então você pode fazer o que você quiser, que Deus sempre vai te passar a mão na tua cabeça, salvar você. E que as regras morais de Deus são injustas, né? Então, se eu amo, não importa que tipo de amor eu tenha, né? Se Deus me salvou na cruz, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, praticar todos os tipos de atos que Jesus me salvou, então ele não vai me condenar, né? E assim ele fez com Eva. Então, disse a mulher à serpente, veja, Eva responde, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, ou seja, há aqui uma oposição, né? Uma conjunção adversativa, um contraste, uma ressalva, há um porém. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Eva usa novamente a palavra de Deus. Não está havendo aqui uma briga entre a mulher e o diabo. Está havendo um confronto do que é a verdade, da verdade que Deus disse. Por isso, há uma importância fundamental em nós, como cristãos, conhecermos o que a palavra de Deus fala. Porque Satanás não vai nos atacar fisicamente, ele vai nos fazer cair justamente nos mandamentos e na vontade perfeita de Deus, né? Então ela disse, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Eva dá uma lição, dá uma aula teológica para o diabo, e ela não cai. Então existe uma proibição, assim como em tudo na palavra de Deus, em todas as nossas práticas humanas, existem regras que Deus deixou, né? A qual, essa proibição, o diabo omitiu. Ele disse, vocês podem comer de tudo. O que ele faz hoje na nossa sociedade, nas igrejas, vocês podem praticar qualquer coisa, né? Então ele usou a palavra, mas dizendo meia verdade. Foi preciso que Eva retrucasse, rebatesse aquela afirmação que ele estava fazendo. Então, mas esse ataque, essa tentação provoca em Eva uma dúvida. Será que eu entendi certo o que Deus disse? Uma injustiça sentida. Por que ele nos impediria de comer de tudo? Por que só uma curiosidade, né? O que ele está escondendo, né? O não foi uma ferramenta linguística, uma forma dele inverter o foco da mente dela, fazendo que ela pensasse, que ela refletisse sobre se o que Deus estava falando era bom ou não. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente, se você praticar esse tipo de ato, Deus não vai te condenar. Pode seguir adiante, fazendo tudo o que você tem na sua mente, sem levar em conta os mandamentos de Deus.
Como ele não conseguiu na primeira e viu que ela sabia a palavra, ele tenta de novo aqui. E tentador é o seu nome. Ele tenta até conseguir, né? Olha para Jesus, ele diz: olha para todos os reinos da terra, se prostrado de joelhos me adorares, eu te darei todas essas coisas, né? Olha como ele tenta, ele não desiste. Mas ele vem com uma promessa fajuta. Por quê? Porque ele mesmo já havia experimentado a verdade da palavra de Deus. Quando ele desobedeceu no Éden, ele está no Éden agora, nos céus, ele caiu, porque ele desobedeceu um mandamento divino de rebelião contra a autoridade de Deus, e ele foi expulso do céu. Então ele sabia que Deus tinha obrigação com a sua palavra, que Deus não mente, né? Mas ele disse a verdade, né? Ele disse, e viu Eva que aquela árvore era boa para comer. Não, ele diz assim, ó, no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, aí ele vem com outra tentação: certamente não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora ele oferece faz outra oferta. Vocês vão ser como Deus. Terão o mesmo poder que Deus tem. Mas ele não diz que sereis iguais a Deus, mas como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, há uma oferta aí maior, né? Dizendo que Deus sabe, ou seja, Deus está enganando vocês. O porquê Deus sabe está colocando no caráter de Deus, né? Na pessoa de Deus, uma dúvida de que Deus está fazendo algo mal, com má intenção, com o propósito de esconder algo, né? Caluniando o nome de Deus. Então essa promessa dele é fajuta, porque ele sabe que Deus fala a verdade. E versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Nós voltamos ao 1 de João, que nós lemos agora, 2, 16, 17. Carne, olhos e soberba da vida. Nas três coisas que João nos relata, Satanás conseguiu trazer a mulher a cair, fazer com que a mulher caísse. E são as três coisas as quais o Espírito Santo nos relata que a mulher viu naquela árvore. Boa para comer. Ela viu que era boa. Ora, ela viu com os olhos? Não. Ela viu, ela entendeu, ela compreendeu. Houve um estímulo na humanidade dela de que um interesse sobre aquela árvore. Poxa, essa árvore vai me dar alguma coisa que eu não tenho. Ela não tinha tudo? Ela tinha tudo no jardim, mas ela foi incitada a uma curiosidade, a ter algo que ela não tinha, né? Então ela avaliou, percebeu, entendeu a mensagem que a serpente tinha falado. Boa para comer. Nada é bom sem antes ser provado, né? Então, boa para comer no sentido de que ela daria para Eva a divindade que tinha sido proposta. E Eva aceitou a oferta. Era uma constatação: se eu comer, terei algo que eu não tenho, a divindade. E diz mais: desejável para o entendimento. Viu? Então, concupiscência da carne, o exagero, os desejos da carne, né? Eu quero mais do que o que eu tenho. A aparência da vista. Muita gente, você tem um bom carro, seu carro te leva para todos os lugares, mas você está sempre de olho no carro do outro, que o carro é maior, que tem um motor mais possante, porque tudo aquilo que você olha entra pelos seus olhos e causa desejo sobre aquilo. Sabe aquela história? A grama do vizinho é sempre mais verde? É assim que nós somos, a nossa natureza. E também desejável para dar entendimento, a consciência do mundo, né? O desejo das coisas deste mundo.
Então foram abertos os vossos olhos. E viu a mulher que aquela árvore era boa, comeu e também deu para o seu marido, e ele a comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Imediatamente, aquilo que é puro, a nudez que era pura, que era saudável, se tornou em malícia. Passou a ser motivo de vergonha. Vocês entendem, então, agora o que é conhecimento do bem e do mal? Conhecimento do bem e do mal é agora ter a malícia, a maldade dentro do seu coração. Eles já não olham as coisas mais com a pureza que eles tinham antes. Mas agora, não é que eles tenham só um conhecimento, isso é bom, isso é mal. Esse conhecimento analítico todo mundo pode ter, mas esse conhecimento não tem a ver com razão, mas tem a ver com o coração, aquilo que está no seu coração. O homem passou a se rebelar contra aquilo que é a verdade de Deus. Ele passou a questionar aquilo que Deus tinha como bom. E é isso que é o mal a que se refere aqui nas Escrituras. Veja que aquilo que era puro passou a ser desconfiança, ser vergonha, motivo de vergonha. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O errado agora é conhecido, o mal agora é conhecido. E o medo surge como uma defesa sobre as consequências que virão. Porque eles sabiam, eles morreriam. Então eu tenho que me esquivar de Deus. Ele irá me matar. Por isso que ele se escondeu. Ele disse, eu morreria. Então Adão fugiu da presença de Deus. Essa é a consequência do pecado nas nossas vidas. Nós fugimos da presença de Deus porque sabemos que Ele é um Deus com um fogo consumidor, um Deus todo-poderoso e que Ele irá cumprir a sua justiça sobre as nossas vidas. Então, nós preferimos viver longe da sua presença para podermos fazer aquilo que nós queremos. Então, veja, ele tentou cobrir com folhas, né, a sua vergonha para resolver o problema, mas cobrir com folhas não resolve o problema. Nós não podemos dar jeitinho nos nossos pecados. Nós temos que resolver os nossos pecados à luz da palavra, com Deus, né? Então ele se escondeu, vergonha, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Como se Deus não soubesse, né? Mas ele queria ouvir uma resposta. Deus sabia, obviamente, onde ele estava. Então ele aguardava a reação que ele teria, como ele reagiria à resposta que vem a seguir. E essa é a resposta. Onde foi parar? Eu queria perguntar, onde foi parar o relacionamento? Veja o que o pecado faz. O relacionamento que eles tinham, eles andavam no jardim juntos, a viração do dia, Jesus estava lá com ele, ele levou os animais para ele dar nome, eles tinham um relacionamento diário. E na viração do dia, mais uma vez, Deus vem e se apresenta, só que agora o homem está escondido, fugiu da presença de Deus, acabou o relacionamento. Assim é que o pecado faz, ele nos distancia da presença de Deus, né? Então, e ele disse, a resposta de Adão, eu ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Então veja, o pecado gera medo, gera temor, gera vergonha, e ele se esconde e gera distância de Deus. Agora, o amigo, o companheiro, o Criador virou uma ameaça, ele vai me matar. Onde foi parar a intimidade e a comunhão, né? Então foi parar longe de Deus, desconfiança, culpa e medo. E o versículo 11, e Deus disse, quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que te ordenei que não comesse? Então a vergonha agora aparece e ele passa a ter malícia, ele passa a ver as coisas de Deus com repúdio, ele passa a negar as coisas que eram boas, e aquilo que Deus fez como bom e perfeito, o homem do pecado passa a repudiar, passa a negar. Então, antes da queda, havia um pensamento. Você vai perguntar para mim, mas peraí, antes da queda eles não tinham liberdade? Tinham uma liberdade, um direito de escolherem. Por isso Deus deu uma regra.
Por isso ele é o autor da fé. Então ele dá pela fé uma regra: não comam. Então o homem caberia obedecer. E ele está em pureza agora, uma pureza pura de liberdade, mas ele tem liberdade de escolha. A queda introduziu o conhecimento do mal. Então, o mal agora já não é mais uma escolha, mas ele é um ímpeto natural. Por que Paulo diz: aquilo que gostaria de fazer não faço, mas aquilo que não quero, isso eu faço. Porque há uma guerra dentro de mim. Há algo, o pecado que está dentro de mim me impulsiona à prática do mal. Então nós somos naturalmente, não pense você que você é naturalmente bom, você não é naturalmente bom. Você é naturalmente mal. A humanidade é hostil, é rebelde contra Deus, tá bom? E aí vamos lá, versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Foi a mesma coisa de dizer: eu estava quieto na minha, não pedi nada para você, eu não pedi mulher. Veja como a conversa muda. A amizade acabou o relacionamento, acabou o respeito. E ele busca, veja, a maldade agora já não é mais a liberdade, mas é o mal, o perverso, a maldade perversa no coração. Ele busca um jeito de escapar, culpando a Deus e dando responsabilidade do erro dele para Deus. A mulher que você me deu apontou para Deus, disse: a culpa é sua. Mesma coisa. Ele disse: a culpa é sua. Ela me deu e eu comi. A culpa é sua e é dela, porque ela desobedeceu. Eu disse para ela que ela não comesse. Eu passei o mandamento para ela, ela conhecia. Ela comeu e me deu. Quer dizer, o fato de eu ter aceito não conta. Conta que você proporcionou a mulher e que essa mulher que você proporcionou me fez cair. E o engraçado, sabe o que eu penso? Essa transferência, a culpa é do outro, não é minha, é uma coisa que nós fazemos. Nós sempre procuramos uma justificativa para os nossos atos, culpando alguém, né? Veja que esse homem aqui, esse Adão, já não é aquele Adão protetor mais, porque ele é capaz de levar a mulher dele a tribunal para que ela morra. Mas, olha, eu ia mais longe agora. Me ocorreu aqui uma ideia. Mata ela, não eu. Eu não mereço morrer, ela merece. Então ele era capaz de sacrificar a sua mulher para se safar. Será que nós não fazemos igual? Quando as coisas apertam, nós não jogamos sempre a culpa em alguém para justificar os nossos erros? Então, ele tinha esperança de não ser castigado, trazendo algum tipo de justificativa para Deus. Então ele entrega a sua mulher para a forca, tá? Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que você fez isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Novamente, agora a mulher jogando a culpa na serpente. De novo, foi o outro, a culpa não é minha. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda a fera, todo animal, né? Do campo se diz, né? E mais que todos os animais do campo, porque o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da sua vida. Aqui nós temos um segredo muito importante. Deus diz ao homem: no dia que dela comerdes, morrerás. E aí, se nós dermos continuidade à leitura, Deus vai dizer para Adão que do pó você veio e ao pó você retornará. Então, o simbolismo de pó aqui está se referindo ao mesmo pó que Deus diz que a serpente se alimentará. A serpente, que é o diabo, que é o nosso acusador, se alimenta do ser humano morto. O ser humano pó, de mim e de você, dos nossos pecados. É dos nossos pecados que ele vive, que ele come, que ele se alimenta. E ele leva até Deus as acusações sobre os nossos pecados para
concluir o seu plano satânico, o seu plano diabólico. Diabólico diabo significa acusador. Ele precisa dos nossos pecados para nos acusar diante de Deus. Então, o enredo da queda é um sintoma na alma. Veja que até aqui, Adão não disse para Deus: onde você está? Ai, me deu uma dor no joelho, eu estou com uma artrite reumatoide, olha, eu tive uma tontura e eu tive aqui, eu acho que eu estou com o meu fígado inflamado. Olha, eu tive uma arritmia, eu estou sentindo um mal-estar, um aperto no coração. Olha, eu tive uma dor de cabeça, eu estou com um tumor, eu estou com uma doença do coração, um problema cardíaco. Todos os sintomas aqui estão atingindo a alma, atingindo os sentimentos. Então nós podemos traduzir as reações de Adão numa linguagem contemporânea como se estivéssemos diante de sintomas clínicos, porque todas essas coisas que atingiram a alma vêm como cascata descendo pelo corpo e atingindo a nossa natureza genética. Eu estou falando isso para que você entenda que nós não adoecemos só do fígado, do rim, do pâncreas, da próstata, do sistema reprodutivo, né? Não adoecemos só no nosso físico, mas o ser humano adoece como um todo. E o pecado começou pela alma, começou pela mente. Foram concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida. Foi medo, veja, medo, vergonha, são coisas que atingem a alma primeiro, para depois virem descendo para o corpo. Então, o comer o fruto proibido, desobediência, desejo de independência. O que acontece? Um desequilíbrio interno, ansiedade, uma ansiedade disfarçada de liberdade, né? Perceber-se nu, perda de inocência, vergonha da sua nudez, adultério, prostituição, fornicação, lascívia, né? Todas essas coisas provêm da queda lá na mente, daquilo que aconteceu na mente primeiro, né? Cobrir-se com folhas, as tentativas humanas de resolver o problema, procurar uma religião que possa resolver o seu problema. Essa religião aqui vai me cobrir dos meus pecados. Não pode. A religião não tem o poder de cobrir você diante de Deus dos pecados. Só quem faz isso é o sangue de Jesus. E os homens estão procurando nas religiões uma maneira de encontrar paz com Deus. E eles não vão encontrar, porque isso não cabe às obras das nossas mãos. Não, o medo é a separação emocional de Deus, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O amor de Deus nos justifica, ele nos traz paz com Deus. Eles tiveram medo. O que causa isso no corpo? Palpitação, insônia, insegurança, necessidade de remédios, losartana, metformina, todo tipo de remédios, os diazepínicos para depressão, para ansiedade, remédios para dormir, né, por causa do medo, porque a distância de Deus nos causa a culpa, né, e culpar o outro, a distorção da verdade, a fuga da responsabilidade. Não, eu não tenho culpa, foi por causa do fulano. Eu fiz isso porque o fulano me fez. Eu fiz isso porque nós sempre colocamos nossas justificativas vazias. Então, o homem tentou cobrir, né, a alma com folhas, mas o problema estava na mente. Tentou cobrir o problema, né, o corpo, o problema da alma com as folhas. Então essa cascata do pecado começa na alma, no intelecto, na mente e desce para o corpo. E o pecado deforma o pensamento. A serpente semeou a dúvida, depois o desejo, então a rebeldia. Tudo isso acontece primeiro na mente, né? A partir da dúvida vem o desejo e depois a rebelião. Então a mente contaminada afetou a emoção. Vergonha, culpa, medo e acusação. E por fim, essa alma desequilibrada afeta o corpo, gerando doenças psicossomáticas, envelhecimento e morte. Então, o triplo veneno da queda é aquilo que eu mencionei em 1 João 2.
mostra as 3 pontas por onde o pecado entrou. A concupiscência da carne, o desejo por algo desnecessário. Eles não precisavam de ter mais alguma coisa que Deus não lhes havia dado. Eva quis o que não precisava. A concupiscência dos olhos, o fascínio visual, aquilo que você vê, nossa, é boa para comer, né? Viu que era boa para dar entendimento, viu é o quê? Recebeu uma informação distorcida. Se você comer, você vai ser igual a ele. Esse viu é percebeu, entendeu, recebeu a informação, não é viu com os olhos. Depois ela viu que era bonita. Se é bonita eu posso comer. Deus mentiu. Ela é boa como aquela ali, ó. Ela é tão bonita quanto aquela. Ela não vai me fazer mal. Mas Deus havia dado uma ordem. E muitas vezes a gente faz isso. A gente olha para uma coisa que é bonita, para uma pessoa que é bonita, e Deus está dizendo não é para você se envolver com isso. E nós desobedecemos a Deus e andamos segundo as nossas vistas, aquilo que nós vemos. A vista, ela corrompe o discernimento. Eu tenho um carro que dá para eu pagar. Eu pago IPVA, eu consigo consertar, não, mas eu quero aquele ali que é mais bonito para eu parecer mais bonito, para eu ficar mais elegante, para eu chamar a atenção. Aí você compra o carro que você não pode pagar e aí você se enche de dívidas, destrói você, sua casa e sua família por causa da vaidade, da vista, da concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, o orgulho de ser além da vontade de Deus. Eles quiseram ser como Deus era, não sabendo que a igualdade aqui não se referia a ter o mesmo poder de Deus, mas ter o conhecimento daquilo que era mal, ou seja, se rebelar contra Deus por causa do pecado. E esses 3 caminhos não tocam primeiro o corpo, eles tocaram o pensamento, o desejo, fazendo com que eles, na mente, caíssem primeiramente. E a prova disso é o que eu vou dizer para vocês a seguir. A morte física veio muito tempo depois. Ela não aconteceu na hora. Quando eles pecaram, não deu um infarto no Adão. Não apareceu um câncer na Eva. Vocês percebem isso? E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. A morte física veio muito tempo depois. No início, o homem ainda vivia centenas de anos. Por isso, eu vou responder a pergunta que você deve se fazer, ou já fez, ou se nunca pensou, vai pensar agora. Por que Adão viveu tanto? Por que eles viviam tanto? Porque o pecado ainda não havia atingido imediatamente o corpo do homem. Ele demorou para refletir a corrupção espiritual. Por isso que eu volto a frisar, nós precisamos cuidar daqui. Nós precisamos blindar aqui. O que diz Gálatas? Andais revestidos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação. Veja, protege primeiramente os pensamentos, a cabeça, o intelecto. Que capacete? Eu sou salvo em Jesus. Eu vou ficar na minha. Vou andar na presença de Deus, respeitar os seus mandamentos, obedecê-lo, para que a mentira não venha me convencer de que eu sou salvo e que eu posso fazer o que eu quiser. Eu preciso da proteção desse sangue, da proteção dessa salvação. Essa salvação não foi dada de graça, né? Ela foi dada gratuitamente, mas ela não foi de graça. Jesus pagou com o seu sangue. E ele pagou porque o pecado era para nós. A condenação era para nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. E nós não podemos continuar em pecado, mesmo dizendo que nós somos salvos. O capacete da salvação. Então, o código genético foi sendo contaminado. A cada nova relação, a cada nova família, a cada nova aumento da maldade, da reprodução humana de Eva, de Caim, de Abel, o código foi sendo contaminado. E a herança da queda foi se multiplicando a cada geração. Como, uma doença mental que se torna física ao longo do tempo. Vamos dizer assim, você fica pensando muito num problema, aquilo vai te angustiando, vai te deprimindo, vai te entristecendo, e uma hora aquilo te dá uma dor de estômago, aí você tem uma úlcera, da úlcera você tem um sangramento, do sangramento você tem um problema gástrico, e aí você não consegue comer, aí você começa a... Vocês estão entendendo? Começa a emagrecer, você adoece, pega um câncer e morre. Assim foi, mas ao longo de muito tempo. Veja, Adão viveu 930 anos. Matusalém foi o homem que mais viveu 969 anos. Noé viveu 950 anos.
Volto a dizer, o pecado é o vírus original que adoeceu o DNA da humanidade ao longo do tempo. Mas tudo começou aqui. Então, negligenciar os problemas psicológicos, e isso tem acontecido muito, você pode ver pessoas com muita boa intenção, crentes, vamos dizer, pessoas convertidas que estão na igreja há muito tempo, têm problemas psicológicos extremos. Você fala, puxa, como aquela pessoa é convertida tanto tempo? É uma bênção, mas num determinado ponto da vida dela, num determinado faceta do caráter dela, ela não é convertida. Ela tem um trauma, algo que traz sobre ela uma doença. E há muitas pessoas doentes na igreja porque pensam que doença é só do coração, é só dos rins, é só do fígado. Se você sofre com uma angústia, com uma depressão, isso não necessariamente é falta de Deus, é ausência de Deus. Às vezes é um trauma que você precisa tratar. E você precisa levar isso diante de Deus, diante de médicos, diante de pessoas especializadas. Porque a nossa mente, a nossa alma também morreu. E ela foi a primeira que morreu. Tá? Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós comemos o fruto novamente. A cada pensamento de rebeldia, ele vai gerando sintomas invisíveis em nós. E mais tarde, eles vão se manifestar no nosso corpo. Por isso, a cura não começa no remédio, mas na mente regenerada por Cristo. O que diz Romanos 12? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós precisamos entender verdadeiramente o que nós temos feito, aquilo que nos tem bloqueado e nos impedido de ter uma vida pura com Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados. Olha como a Escritura é maravilhosa. Ele diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. A nossa mente em Cristo, a nossa mente por meio da palavra, por meio do conhecimento dos nossos traumas, das nossas doenças mentais, trazem saúde para o nosso corpo, por meio da palavra de Deus. Então, veja o que Jesus fazia. Ele veio restaurar primeiro o interior. Quando a mulher do fluxo de sangue chega até ele para ser curada, ela creu. Então ele diz assim, você está curada? Ela, não. Se vocês lerem lá, ele diz, teus pecados te são perdoados. Porque ele sabia que a raiz estava na alma. A raiz estava no problema da alma. O pecado estava na alma. Então ela diz, teus pecados são perdoados. Ele não fala isso para a adúltera, que foi pega em adultério. Ele diz, não peques mais, não faça mais isso, para que não te ocorra coisa pior. Ele não diz, teus pecados estão perdoados. Ela não foi até ele atrás de uma cura da alma, atrás pela fé na alma, confessando ele como Senhor. Ela foi levada, presa, aprisionada, obrigada. São duas situações completamente diferentes. Então, porque Jesus sabia então que a raiz do problema estava na alma. Quando ela creu e chegou até Jesus crendo que ele era o Messias, ele perdoou os pecados dela. E ela então foi curada. A cura foi uma consequência da salvação na alma. Então, antes, eu quero concluir que antes o homem podia escolher, quando Eva não tinha pecado. Ela tinha a ideia na mente, a liberdade na mente, Era uma potência. Ela tinha o direito de pensar, o direito de escolher, a liberdade de escolher. Depois da queda, ela continua podendo, mas agora a escolha nasce corrompida. Estou nu, tenho medo, vou me esconder, tenho medo de Deus, a culpa é dela. O pecado já é uma parte da natureza. O mal se tornou parte do próprio pensamento do homem. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Isso que eu quero trazer para você hoje. A falsa sensação de que nós já estamos com tudo resolvido nas nossas vidas. Porque nós somos salvos em Cristo, porque nós estamos na igreja. Muitos cristãos,
ao ouvir que nós estamos salvos, perdoados e ressuscitados com Cristo, caem nessa ilusão de que não há mais nada para nós analisarmos em nós mesmos. E é necessário que, como a palavra de Deus diz, andai em paz com todos e na santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, a cada passo das nossas vidas, a cada dia das nossas vidas, nos autoanalisarmos, vermos se a nossa vida cristã realmente condiz com aquilo que a palavra diz e procurarmos na nossa mente, na nossa alma, nos curarmos das nossas enfermidades da alma. Essas enfermidades, esses traumas, há pessoas que não é uma questão de não serem convertidas, mas elas não conseguem deixar de mentir. Elas não conseguem deixar de fofocar. Elas não conseguem deixar de trair, de cobiçar o que é do outro. Não conseguem. Por quê? Porque há um trauma nas suas almas. Há um defeito ali do pecado que está dentro de nós e que nós precisamos levar em consideração, porque esse defeito, essa queda na alma, é a causa de muitas tragédias na vida cristã, muitos fracassos na vida cristã, né? E temos tratado como se a obra da cruz tivesse eliminado automaticamente todo o nosso conflito interior, mas isso não é bíblico, né? Amém? Então, eu quero deixar essa reflexão para você, né? Que nós possamos, então, entendermos essa tão grande reflexão, essa tão grande verdade que as Escrituras nos colocam, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Nós lutamos contra a verdade de Deus, né? É uma luta contra a palavra e a verdade de Deus e contra a mentira e a acusação e a mentira de Satanás. Amém? Então, que nós possamos nos voltarmos para esse propósito de buscarmos uma vida reta e santa diante do Pai. Buscarmos descobrir aquilo que ainda nós fazemos nos nossos pensamentos, ainda que nós praticamos nos nossos pensamentos e no nosso coração, que destoam, que vão de encontro, que são contrários àquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida reta, pura e santa diante de Deus e possamos ser o sal e a luz deste mundo, sermos curados para nós e curados também para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades, né? E podemos refletir a estatura de Cristo em nós. Amém? Vamos orar. Pai querido, quero te agradecer por essa palavra, por esse entendimento que o Senhor nos traz nesse dia e que verdadeiramente nós possamos confessar os nossos pecados, buscarmos essa confissão diante do Senhor, levarmos, Senhor, as nossas mazelas que todos nós carregamos. Se o próprio teu filho, o apóstolo Paulo, o homem que escreveu mais livros no Evangelho, nas Escrituras, era um homem que tinha pleno conhecimento dessa verdade. Ele dizia, aquilo que eu quero fazer, isso não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas o que quero, isso não faço. Maldito o homem que sou. Mas dou graças a Deus porque Cristo Jesus me salvou. Então ele tinha um reconhecimento do seu pecado, das suas faltas, da sua fraqueza, da sua incapacidade. E que nós então possamos buscar essa vida reta, essa humildade de nos posicionarmos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é perfeitamente santo e puro e que o Senhor quer que também nós andemos em santidade e em pureza diante do Senhor. E isso nós fazemos em Cristo Jesus, no seu sangue e no poder do teu Espírito Santo. Que essa pessoa que me ouve seja abençoada, seja curada, seja sarada, que essa palavra possa trazer a ela refrigério, não culpa, mas refrigério, porque quando nós nos achegamos diante do Senhor, o Senhor nos limpa, nos purifica, nos perdoa de todo o nosso pecado.
Então que eu ministro agora cura, salvação, libertação para você e para sua casa, em nome de Jesus. Amém.